Olá, meus caros, falando um pouco mais sobre o caso Flor de Lis. Segundo as últimas informações, a polícia então fará a reconstituição do crime do assassinato do pastor antes do carro. Investigadores querem saber se havia outra pessoa envolvida além dos dois filhos da deputada. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai restituir o assassinato do pastor antes do carro, marido da deputada e cantora Flor de Lis. Segundo informações passadas pelos investigadores, o objetivo é descobrir uma terceira pessoa envolvida na morte do pastor, além dos dois filhos que já estão presos. Como as investigações do crime estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídio de Niterói, eles pedem agora a colaboração da Interpol a fim de saber de onde veio a arma usada no crime. No documento assinado pela delegada Bárbara Lomba, titulada especializada, eles pedem para que o órgão internacional rastreie o andamento da arma. A pistola calibre 9mm da empresa argentina Berza, que teria sido fornecida por Lucas dos Santos de Souza, foi encontrada no quarto de Flávio dos Santos, filho biológico do bicho. O motorista do aplicativo, Daniel Solter, ouvido pelos investigadores, afirmou que 2 dias antes do crime, levou Flávio e Lucas até a favela Nova Holanda, na Maré, zona norte do Rio, para pagar e buscar a referida arma. Então, tá aí. Vai, sim, a justiça fazer a reconstituição do caso para investigar se tem mais participantes, se houve mais do que os 6 disparos. Me parece que já estão procurando saber se tem uma outra arma. Parece que teria até indícios que tem uma outra arma usada também no crime. Também com relação aos próprios celulares, está tudo sendo investigado. Inclusive, já se sabe que a Flor de Lis utilizava chips diferentes para falar com a filha em segredo, já possivelmente sabendo do plano diabólico, terrível, que era fazer essa barbárie com o pastor, independente dele ter culpa de alguma imoralidade, independente dele ser aquele monstro que muitos chegaram a apontar aí e tal, né, com questão de abuso, etc, etc. Isso não deveria ser feito de maneira nenhuma, até porque quem é cristão sabe muito bem lidar com essas questões. E ainda temos outras coisas para dizer referente a esse crime, como a possibilidade de, em breve, a própria Flor de Lis ser presa, ser decretada a prisão preventiva da mesma. Por quê? Ela, segundo os relatos que está no próprio inquérito, estava sabendo onde estava o celular, ou até mesmo possui o mesmo, que a polícia tanto quer encontrar. Do pastor antes do carro, e até mesmo dos próprios filhos dela. Se ela está atrapalhando as investigações, e o celular seria um dos exemplos de atrapalhações, pode sim ser decretado a prisão preventiva da mesma. E ela já não tem mais foro privilegiado, porque o STF já decidiu. Então, a qualquer momento, nós podemos ter essa notícia aí surpreendente. A Flor de Lis, momentaneamente, claro que não vai lá ficar com os detentos numa cela comum, inclusive é uma prisão preventiva, tem que ser separado, porque tem um prazo indeterminado. Pode até ser uma temporária, já que está na fase processual ali, processual não, perdão, administrativa do inquérito policial, mas eu acho difícil, quando for, vai ser realmente já preventiva, porque senão já teria o pedido, até mesmo o causídico da família, o Ângelo Máximo, disse: que justiça amorosa, que não enxerga que a Flor de Lis está, de alguma maneira, envolvida e que o certo seria pedir a prisão dela. Porque ela não só pode atrapalhar, e por isso que ensejaria a preventiva, que é por mais tempo,
que é temporária, que é de um mês, prorrogável por mais um mês, que ela pode simplesmente fugir do Brasil. Ela pode procurar mecanismos para atrapalhar, queimar arquivos e fazer outras coisas, esconder, ocultar e tal. Então, o que ocorre? O certo era já essa prisão aí, ser decretada, como fala o advogado da família, o Ângelo Márcio. E possibilidade tem, sim. A não ser que ela revele onde está o celular, apareça o celular do nada, né? Boa tarde, Plínio, o Jesus Cristo está aí, boa tarde, forte abraço, não está meio desaparecido, né? Mas tudo bem, está aí. Helena, deveriam estar todos presos com a família Brits, todos envolvidos, né? Protegida mesmo, Bela. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, é isso aí. Bom Pablo, né? Mudou, antes era outro nome aí, não sei o que, Yeshua, né? Mudou, Jesus Cristo voltará, que é um dos moderadores também. Então, vejam só, meus caros, que ponto chegamos, né? Eu fico fazendo essa reflexão, perdão, a que ponto chegamos, porque lá no início eu não acreditava que a Flor de Lis estava envolvida. Poderia estar, assim como está agora, com essas evidências aí no inquérito, uma chance de ter 70%, 60%, 70% de envolvimento. E também eu não achava que o pastor teria feito algumas coisas equivocadas, que parece que tem feito, mas ainda não acredito, porque aquilo pode ser apenas alegação daqueles que defendem a própria Flor de Lis para justificar o injustificável, abater a pena e coisas semelhantes, porque tem coisas que não batem. Inclusive, outro detalhe, a Flor de Lis, ela estava com uma certa picuinha, entre aspas, claro, por conta do seu próprio filho, defender seu próprio filho, com a mulher do Flávio. O Flávio tinha 2 passagens já na polícia. Uma porque teria agredido a própria mulher, né, de violência doméstica, até ameaçado a matar a mesma. Olha como é que era o caráter do Flávio, né? Está lá, tem um boletim de ocorrência, e ela separou por conta disso. A Flor de Lis, que não falava com a ex-nora, telefonou para a mesma e pediu para ela tirar a queixa. Pediu para ela resolver aquilo, porque precisava do Flávio com ela. E ela não fez, obviamente, e contou isso no inquérito para a delegada, que a Flor de Lis pediu. Não gostava dela, depois dizia que amava ela. Então, quer dizer que, no mínimo, a Flor de Lis está envolvida para acobertar as coisas equivocadas dos próprios filhos. No mínimo isso. Se não foi a mandante, se não foi a executora, uma das executoras, ou participantes, isso fica claro. E com relação ao Flávio, eu vi, não sei se é o mesmo, pode ser um nome homônimo, né? Eu vi, usando o CPF, não deu para usar o CPF, se eu soubesse, dava para ver se ele, e tinha uma outra questão aí, um outro problema que ele tinha também com a polícia, que eu não vou revelar, né? E um outro, não era só esse da violência doméstica, então ele já tinha um histórico. E ele confessou que atirou, quero ver eles tirar essa confissão. Como disseram, fizeram aquele estardalhaço, nós queremos ter acesso aos autos dos advogados, nós vamos tirar, agora está na fase judicial, nós vamos conseguir. Conseguir nada, conseguir é só se aparecer na mídia. Inclusive, segundo informações do inquérito, são mais de 1.000 páginas. Tem relatos à beça. Olha só que coisa complexa. Tem perito de arma, tem veterinário, até o veterinário lá dos cachorros foi chamado para se manifestar, tem os médicos que atenderam o pastor lá no hospital, já morto, tem o corpo de bombeiros, tem um motoristas, porque tem um que levou a neta da Flor de Lis lá para passear no mar e teria jogado alguma coisa no mar, e depois esse outro motorista que namorava a Simone. Eu acho que são 2 motoristas diferentes. Eram, sim, porque o outro é motoboy e aquele era motorista.
Depois, possivelmente, quase todos os filhos, biológicos ou também, e principalmente, adotivos. A mãe do pastor, outras pessoas em torno da casa. Tem relatos ali, se a gente for analisar, mais de 100 pessoas, possivelmente. Olha que caso complexo e grave. Tudo isso tem que ser ouvido. Por isso que é necessário mesmo um novo inquérito. É muita coisa. Boa tarde, Maildo. Giannini. Se ela não está envolvida, ela sabia de muita coisa porque vivia na casa. Essa mulher não deveria estar nem pregando e nem cantando. Ah, sim. Ah, tem a questão também do partido. O partido está com ela, mas ela pode ser expulsa. Que, se bobear também, o próprio líder do partido deve ter prestado algum depoimento para falar sobre o histórico da Fortaleza, ou vai prestar nesse outro. Então, é tanta gente, é tanta coisa. Depois, pedir a quebra de sigilo telefônico. Dá mais papelada ainda, né? Dá mais comentário ainda. Ou relatos. É verdade, não é? A família do pastor sempre acusou ela, é ninguém de seu crédito. Esse caso aí tá muito sujo. Ah, sujeira meio dos artistas, eu gosto, é verdade. O Flávio sabe de tudo, sim. Ele sabe de tudo e tem uma cara de pau, né? Porque eu, se matasse alguém, eu não teria a pachorra, a cara de pau, né? De ir num enterro dessa pessoa que eu matei. Eu já ia me entregar. Mas nem isso eles não têm. Quer dizer, falta muito Deus na vida deles. Né? E estavam lá, conhecendo de Deus. Ministério do Fogo. Me parece que é o Ministério do Fogo Estranho, né? Aquele mesmo fogo estranho da Abiabiú lá. Os filhos de Arão que apresentar. Boa tarde, a Silvana e a Jomaira. Sim, saiu que tem a segunda arma no crime. Eu falei há pouco, o motorista do Uber disse que foi com o filho da Flor 2 vezes buscar as armas. Isso. Estava estranho mesmo. 6 disparos e 3 furos no corpo. Provavelmente teve uns 15 tiros, sim. Conta de entrada e de saída. Deve ter dado isso. Tá bom, Silvano. Deixa o seu like aí. E interessante é que na mídia, a gente vê nas mídias mais formais, né? O Flávio é suspeito. O Lucas é suspeito. Mesmo tendo confessado o crime, são suspeitos. E é assim que, lamentavelmente, a própria legislação brasileira prevê. Porque só serão condenados quando houver a sentença, e não só a sentença, o transitar em julgado, ou seja, quando exaurir, acabar todos os recursos, isso já lá nas últimas instâncias. E como eles têm dinheiro, eles possivelmente vão recorrer às cortes superiores, às últimas instâncias que são STJ, STF. Né? Primeiro é a própria comarca do Rio ali, deve ser São Gonçalo. Da decisão, vai recorrer para o Tribunal do Rio de Janeiro. Depois do Tribunal do Rio de Janeiro, possivelmente STJ. Depois STJ, STF. E aí recurso e mais recurso. Eu estou meio esquecido, mas se eu não me equivoco, são mais de 20 recursos. Isso no direito civil, né? No direito penal é outra configuração. Deixa eu ver quantos recursos são no direito penal. Acho que até é menos. Até é menos. Ver se eu encontro aqui. Seria difícil encontrar a numeragem. Está lá, inclusive, no artigo. Ah, tá. Tem aqui alguns dos principais recursos. Né? Recurso em sentido estrito, reze, artigo 581 do Código de Processo Civil. Tem a apelação é depois da sentença da, vamos dizer assim, comarca ou do juiz de origem, juiz singular, que vai para o Tribunal do Rio de Janeiro. Embargo de declaração.
Acórdão proferido pelos tribunais de apelação, Câmara do Turno, Poderoso Imposto em Pago de Declaração. Isso me parece que no próprio, claro, no próprio tribunal. Também tem lá outros recursos, carta testemunhável. Então, temos lá res, embargo, 2, 3, 4, 5 tem um agravo, 6 embargos infringentes, 7 restrição parcial, recurso ordinário 8 e 9, recurso especial para natureza excepcional, isso vai, obviamente, ser no STF. Tem 7 ou 8, não é muito não, é no civil que é mais. Mas mesmo assim, demora, né? Então, vamos recapitular os recursos que tem depois da sentença, né? É o recurso em sentido estrito, é um que cabe quando a sentença de despacho durante o decorrer do procedimento. Depois temos a apelação, que é depois da sentença penal, embargo de declaração, cabíveis apenas na primeira instância, seja no juízo singular, pois o mesmo abre a hipótese de incidência em outras sentenças também, os acordos proferidos, também pode ocorrer ali. A carta testemunhal, o agravo, quase 10 recursos, né? E os últimos são o recurso extraordinário e o especial. O especial é para o Superior Tribunal de Justiça e o extraordinário para o STF. E eles têm dinheiro para ter todos esses recursos, né? O pobre, se bobear, já morre até na primeira sentença, já nem apela, porque a apelação às vezes é caro, o advogado cobra muito, né? Então o pobre já fica sem nada. Às vezes até mesmo alguns recursinhos na própria primeira fase, e apresentações de documentos também. Para ver a diferença, né? Tem 9, eu estou recontando aqui, tem 9 recursos. Acho que claro, no civil que é um pouco mais. Boa tarde, a concluir o caso para a reconstituição? Não, vamos fazer reconstituição. A reconstituição não é conclusão do caso. É logo, ou pode fazer até mesmo no próprio inquérito policial. Não deu para fazer pelo fato de ter um prazo para cumprir, tem a via judicial, e na via judicial pode ser pedido. Ou nesse outro inquérito. Sim, até ela querer esquecer tudo. Eu faço para eles comprovar a liberdade, Brasil, né? A filha do assassinato do Daniel, da família Brito, já foi solta, ganhou como inocente, pois é, sei. Brits. O avô diz que filho é adotivo, mas a avó, né? É uma mulher que é a cara do pastor, sim, mas ela disse, né? Mas tem gente que, às vezes, pelo fato de ser adotado desde o início, fica a cara da pessoa. Estranhamente, eu conheço alguns casos, né? Não estou dizendo que seja aí, mas pode ocorrer isso também. Vamos ver aqui, teve uma pergunta interessante aqui que eu vi, agora não estou encontrando. O Matheus Gamer tem prazo para sair. A Constituição tem prazo para sair o quê? Sair da prisão ou é indeterminada a prisão preventiva, né? Prazo para sair a sentença? Nesse caso não tem. Judicialmente, não. Tem uma regra lá entre os juízes, que não pode ficar muito tempo, mas geralmente fica, né? Na lei lá dos magistrados. Com uma justiça amorosa no Brasil, mas claro que no penal deve ter o prazo. No civil é que não tem. Mas geralmente demora, um pouco
da demanda. Tem prazo para oferecer recurso ou trazer alguns documentos. Vamos ver até a média. Média do tempo que demora na sentença penal. Ó, em média, a Justiça Atual do Brasil leva de 4 anos e 4 meses para proferir uma sentença de um processo em primeira instância. É o que revela o relatório de Justiça e Números do Conselho Nacional de Justiça, que pela primeira vez mapeou o tempo de tramitação dos processos nos tribunais de todo o país. Isso em 2016. Então, mais ou menos, isso vai demorar, né? Ainda mais um caso complexo como esse. Isso para dar a sentença em primeira instância, sem falar dos recursos, como já disse, da apelação lá no tribunal. Isso pode se arrastar 10, 15 anos, não pode se arrastar muito tempo. Mas pode até se arrastar o processo, desde que os culpáveis sejam presos, né? Já é algo relevante. Deixa eu ver se aqui chega a falar da diferença do civil para o penal, se tem esse levantamento. Acho que não tem, não, só dos tribunais mesmo. Mas é mais ou menos isso mesmo, independente até da esfera, se é na vara civil ou criminal. E aí, depois vai ainda para o tribunal do júri, né? É isso que cabe se destacar. Tribunal do júri, que são pessoas, não são juristas, que julgam, porque é um crime hediondo. Crime hediondo é crime contra a vida. Muita coisa, gente. Vamos lá, ver a mensagem aqui de vocês. Mas tais três estão presos e tratados como suspeitos, provar a inocência deles, então eles poderão processar o Estado por esse tempo de ficar preso. Se comprovar, pode tentar uma ação indenizatória. Mas como houve a confissão, e aí então eles vão até ter que pagar para o Estado, entre aspas, por falsa acusação, acusação falsa, vamos dizer assim. Porque não foi o Estado que prendeu por prender, eles confessaram. Ou um dos confessou, né? É difícil achar do DNA do Flávio, porque até eles esconderam as cápsulas dos projéteis lá, né? Teve alguns que jogaram fora, segundo relatos. Quer dizer, eles destruíram várias coisas da cena do crime, né? Atearam fogo. O que eles atearam fogo ali, né? No quintal. 2. Por que não deixaram o pastor, já que estava morto, o corpo do bombeiro vir ali fazer o trabalho deles, né? 3. Por que não deram o celular? São perguntas óbvias que ficam aí. 4. Por que não deixaram a polícia periciar o carro? E dentre outras coisas mais que já é conhecido de vocês aí. A reconstituição do crime, né, só para falar de acordo com a doutrina ou formalmente, em direito é o seguinte: a autoridade policial, normalmente, um delegado, tem o poder de solicitar, é o delegado, não é juiz, é na fase preliminar, mas se eu não me equivoco também pode ser por via judicial. E realiza a reprodução caso conclua que o ato pode esclarecer os fatos do delito. Aliás, o juiz pode pedir também, sem a necessidade de autorização judicial, ou seja pela sua
livre, espontânea vontade ou livre convicção. Ela também pode ser requisitada por um juiz, como já disse, para ajudar na análise do processo já na fase judicial. E também pelo representante do acusado, caso seja imprescindível e necessário para a denúncia. O representante do acusado é o advogado, né? A legislação omite a responsabilidade pela simulação, mas normalmente ela fica a cargo dos peritos oficiais e da equipe que participou do início da investigação em conjunto com o delegado que a solicitou. Como geralmente busca esclarecer casos complexos, como esse caso, a equipe precisa solucionar dúvidas de posicionamento, distância, obstáculos ligados ao crime, bem como identificar o papel do suspeito, caso haja outros indivíduos envolvidos no delito, que é exatamente o motivo, ou um dos motivos que se quer fazer essa reconstituição do crime. A simulação, é realizada no mesmo local onde ocorreu o crime, lá na casa, tem que ser lá, a fim de determinar distâncias, como já disse, tempo hábil para praticá-lo. Há fatores que são cruciais na reprodução, como o horário do crime, réplicas das armas usadas, roupas de tipos e cores semelhantes, veículos de marcas, modelos e corpos semelhantes, até sons ouvidos no momento da transgressão. Condições climáticas extremas, como chuvas torrenciais, ventos fortes, são difíceis de simular e podem influir na análise da verdade, ou seja, a gente tem que reconstruir mesmo, né? Fazer tipo uma cena cinematográfica do caso lá, com todos os detalhes que eles têm nos autos do inquérito policial. O indiciado, o réu, pelo direito de não se autoincriminar, pode se recusar a participar da simulação sem caracterizar desacato à autoridade. No entanto, é sua chance de confirmar e validar sua versão dos fatos, participe, inclusive, indiciado, né? Caso concorde, as autoridades se responsabilizarão pela sua proteção, assim como pela vigilância do local, afastando curiosos e imprensa. Eles também inibem tentativas de fuga ou de resgate do acusado. Veja bem, todas as pessoas, para se livrar a barra, vão ser chamadas para fazer a reconstrução do crime. Não é personagem ou artista. Aí, se eles se recusarem, vai ser lá um simulacro, uma pessoa que não seja ele representando. Só que pode até servir para a condenação da própria pessoa, porque ela está recusando, né? E aí não vai ser esclarecido alguns pontos e tal. A participação das vítimas, testemunha importante para construir uma visão extrema dos fatos, podendo confirmar ou desbancar teorias formadas pelos peritos envolvidos. Elas têm o direito legal de se recusar a participar sem quaisquer represálias. Afinal, pode temer pela própria segurança ou não querer reviver o acontecimento. Se estiver abalada, sua participação pode atrapalhar até a simulação, então tem que ser analisado tudo isso. E aí, se a testemunha estiver abalada, é bom que nem participe. A partir das versões do réu, das testemunhas que são acompanhadas pelos advogados, representantes do Ministério Público, do parquê, os peritos e técnicos conduzem a situação ou a simulação desde o início. É comum que a autoridade direcione perguntas ao acusado para elucidar dúvidas a respeito da dinâmica dos fatos, com o cuidado de não pressionar o acusado. Isso é importante. Cuidado para não pressionar o acusado a declarar algo contra a sua própria vontade ou desviar sua declaração. E aí vai ser, sim, considerado influência, né? A encenação do crime pode durar de 3 a 5 horas, até dias, dependendo do modus operandi utilizado. Distâncias percorridas pelo réu, ou se for necessário, entender a simulação a mais de um local, caso uma reprodução não solucione dúvida específica, levante novas questões para a investigação, uma nova simulação mais objetiva pode ser solicitada pelo delegado, promotor, né, que é o representante do Ministério Público, ou juiz do processo. Toda reprodução simulada é documentada pela equipe de investigação por meio de fotografias, filmagens, como se trata de provas indiciárias adquiridas pela perícia, fotos e vídeos da simulação, tem grande valor para a investigação, ajudando a traçar a dinâmica utilizada pelo transgressor no momento do crime. Com os elementos em mãos, é o próprio delegado que decide o que será usado no processo do réu. As provas indiciárias escolhidas, devidamente numeradas e descritas, são usadas como documento no laudo pericial que é reunido ao inquérito policial ou ação penal. Mesmo com ampla aceitação, há processualistas que questionam o valor da reprodução simulada, afirmando que trata-se apenas de um método de solucionar dúvidas, não sendo capaz de gerar novas provas ou elementos autônomos no inquérito policial. Isso é verdade, mas ajuda a esclarecer alguns pontos. Não é pela reconstituição em si, né?
Quer dizer, deu a decisão da reconstituição do crime, pronto, já está definido, já vai vir a sentença. Não, vai ajudar no corpo probatório, comprobatório, para que o juiz venha, então, ter uma elucidação do caso e, no final, dar a sentença, né? O juiz ou a juíza. É importante que a reprodução não pode ofender a moralidade e a ordem pública ou trazer risco à sociedade. O grau de complexidade do caso é que define se a reconstituição será necessária. Claro, nesse caso, sim. Além disso, para manter a fidelidade do processo, é essencial a presença dos autores do crime, bem como a das testemunhas. Então, é assim que procede, mais ou menos, a reprodução do crime. Ângela Maria, sim. Cinta Verdade. Cinta Braga tem para mim que mesmo que for delícia seja condenada, ela nunca vai confessar, nunca vai morfar jurando inocência. Possivelmente. As provas foram destruídas, difícil uma condenação. Não entendo porque o sigilo telefônico da tal pastora não é quebrado. Possivelmente ele já deve ter. Eles não estão divulgando na imprensa para não atrapalhar, né? Por que será que está aparecendo os poucos os depoimentos? É porque a imprensa assim procede. Eles já têm todos os relatos, as mais de 1000 páginas, e vão divulgando aos poucos. Depois também tem algo que procede, depois eu fui saber disso, né, que é com relação à imprensa, determinados órgãos têm preferência. Ou seja, pode ganhar em primeira mão determinados documentos, no caso aí o inquérito, e pode falar daquilo como fosse primeira mão, e trazer mais detalhes que outra empresa ou órgão de imprensa não pode trazer, porque tem a questão da ética profissional jornalística, enfim. Então, por isso que, às vezes, as notícias num órgão é diferente do outro, mas está dizendo a mesma coisa, porque é assim que procede. E também, às vezes, você encontra, lá, por exemplo, na Globo, deu uma notícia que não deu na Record, porque ela ganhou lá a vez para falar alguns outros detalhes. Como, por exemplo, aquelas entrevistas da Flor do Lixo. Ela deu ali aquela entrevista para o Fantástico e falou coisa que ela não falou nas outras, e falou mais detalhes, né? Tem tudo isso. Agora, quem sabe de tudo, sabe. Principalmente quem é advogado no estado do Rio, que tem acesso aos autos, também já sabe. São 1000 e poucas páginas, tem que ler tudo, né? E falando. E por isso também não dá para fazer uma matéria muito longa, porque são muitos fatos, são muitas coisas, então vai se noticiando a conta gotas, aos poucos. Pode acabar em pizza. A Interpol vai entrar no caso, João Maia, porque eles vão ver a procedência dessas armas aí, né? Fazer a perícia mais clara sobre a arma e até acho que é dessa segunda arma que parece que tem também. É boa, é verdade. No dia seguinte, o Witzel falou, não, foi algum filho adotivo dela lá. É verdade, já sabia que alguma coisa vazou, né? Imagine hoje quantas portas eles têm na mídia, quem não sabe, mais a polícia sabe. Sim, tem essas coisas também. Ela tem influência, né? Tem influência no governo, por conta do governo, melhor dizendo, por ser vice do governo Bolsonaro. O Witzel era um aliado dela, do Partido Social Cristão. Ela é do outro, Partido Social Democrático. Mas fizeram campanha praticamente junto, né? E o Witzel também é ligado à igreja, ele é católico, mas é ligado ao partido do pastor Everaldo, que é o ex-partido do Bolsonaro, ligado a essa igreja evangélica também. Tudo entra. Depois ela tem influência lá no próprio Congresso, com a Damares, né? Estão juntas lá a questão de direitos humanos. O partido não se manifestou, dizendo que crê na inocência dela. Eu achei interessante a expressão que eles disseram, a não ser que os repórteres digitaram, melhor dizendo,
de modo proposital para fazer com que a gente pense um pouco mal, né, sobre. Ele disse assim, nós vamos querer, ou eu quero crer, não, aliás, a gente vai querer que ela não seja culpada. E se vai querer dar a seguinte interpretação, faz nós pensarmos da seguinte maneira. Então, quer dizer que ele vai mudar lá os fatos para favorecer a Flor de Lis? Trabalhar lá? Porque não vai o querer? É estranho. Gosto do seu canal, obrigado, Vera Célia ali. Santos Carlos está demorando. Pela complexidade, deve ter que demorar, né? A questão não é da demora em si. A questão é da prisão que pode ser decretada a qualquer momento, né? Que, segundo o Ângelo Márcio, como estava dizendo no início, já era para ter sido decretado, por conta do que se tem no inquérito policial. Ainda concorrendo com a melhor deputada, sim, depois de confessar que não ia nas reuniões mais importantes. Um crime não compensa para quem é fiel, temente a Deus, não compensa, mas para aquele que é ímpio, hipócrita, demagogo, compensa, e como compensa. Senão eles não faziam. Se tem a expressão no próprio auto do inquérito policial, vamos checar se aquilo é verdade, também pode ser um blefe, mas está escrito lá que uma das pessoas ligadas à família disse que a Flor de Lis, agora acabou, agora eu estou livre. É que ele fez a carreira dela, né? É que ele construiu ela, fez o marketing. Claro, tem outras pessoas que ajudaram, mas ele cuidava de tudo. Então, quer dizer, não vou me separar dele, porque se eu separar dele, vai dar um escândalo. Se for comprovado que ele fez alguma coisa equivocada, e aí vazar isso na imprensa, vai dar mais escândalo ainda. Mas eu penso que não ia dar, se ela não tivesse culpa nenhuma, e ele fez aquilo, ia sobrar, para ele. E ela ia ter a vantagem, na realidade. Porque ele fez mal a ela. Enfim, o diabo atrapalha, né? O diabo entra na vida dessas pessoas porque eles não vigiam, né? Depois ela diz, o diabo entrou, aquela missionária lá que falou, aquela feitiça, disse que se ela não vigiasse que o inimigo ia entrar e ela zombou, Deus não pediu. A gente tem que tomar cuidado, não é fácil. Bruno Henrique, assim, Rondônia, na verdade, que ele vá como um crime político, é isso mesmo. Sim. Então tá aí, meus caros, vou ver se tem mais alguma informação que a qualquer momento, tem hora que não sai nenhuma notícia, mas a pouquinho sai várias, né? Aí deixa a gente um pouco complicado aqui no canal. Acho que essa daqui eu não tinha trazido ainda. Marido de Flor de Lis sai de grupos de WhatsApp 2 meses após a sua morte. O número, olha, isso aqui é importante, vamos ver. O número, agora travou aqui. De celular do pastor Anderson Carlos, com o marido da deputada federal Flor de Lis Santos, saiu dos grupos de WhatsApp na tarde dessa segunda-feira, possivelmente dessa semana. O pastor foi morto a tiros, tal. Na data do crime, Flor de Lis se comprometeu a entregar o aparelho à polícia. E depois ela afirmou aos policiais que não tinha mais notícia do paradeiro do telefone. Os depoimentos de 2 filhos da deputada, no entanto, contradiz a versão dela sobre o celular. A assessoria de imprensa de Flor de Lis informou que o número de celular de Anderson foi desabilitado por causa do custo. O número de celular, ao ser desativado pelos seus antigos donos, é revendido pelas operadoras de telefonia. Em seu depoimento dado à polícia no dia 24 de julho, um dos filhos adotivos de Flor de Lis, Wagner Andrade Pimenta, pastor e vereador de São Gonçalo, conhecido como Israel, relatou aos investigadores que esteve com a mãe 3 dias antes na casa da família em Pendotiba. Segundo Misael, durante uma reunião no quarto da mãe, ela escreveu em um caderno os dizeres: nós quebramos o celular do Niel e jogamos na ponte Rio-Niterói. Niel era o apelido do pastor antes da família. Depoimento da polícia, no qual Flor de Lis afirmou não ter conhecimento do paradeiro do celular do marido, foi dado também no dia 24, mesmo dia que Misael foi ouvido pelos investigadores. Um relato, Misael ainda afirma que o caderno passou pelas mãos de sua esposa, Luana, e de Daniel dos Santos, seu irmão. Em seu depoimento, o filho adotivo de Flor de Lis ainda revelou que teve acesso ao telefone celular do pai no dia seguinte ao crime. Misael contou com o aparelho que estava com o motorista da mãe,
Márcio da Costa Paulo, conhecido como Buba. Segundo o vereador, Buba relatou a ele que entregaria o celular para Flor de Lis. Como revelado pelo jornal Extra, no mesmo relato, Misael disse acreditar que a mãe foi a mentora, né? Também o pastor e filho de Flor de Lis, Luana dos Santos, em seu depoimento relatou a polícia ter visto no momento em que Buba chegou à casa de Flor de Lis com o telefone na mão para entregá-lo à mãe. Segundo Luan, um dos filhos biológicos de Flor de Lis, Adriano de Souza, tomou o telefone da mão de Buba e disse que pegaria o aparelho primeiro. Em resposta ao filho, Flor de Lis disse que para ele apagasse aquilo que estava lá. A mulher de Adriano alertou a sogra de que a polícia teria como descobrir se algo fosse deletado do aparelho. Luan afirma que concordou e, segundo ele, Flor de Lis abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Luan prestou depoimento no dia 28 de junho. Ele também disse à polícia acreditar no envolvimento da mãe no crime. Em seu depoimento, a polícia, no dia 26 de junho, Buba confirmou que ficou com o celular e antes, mas não revelou o que fez com o aparelho. Já Adriano disse à polícia que não sabia informar a localização do telefone de antes. A Polícia Civil concluiu a primeira fase das investigações da morte do pastor no último dia 14. Dois filhos de Flor de Lis, Fábio dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos, foram indiciados pelo crime. Flávio é acusado, né, ainda é acusado de ter atirado contra a vítima e Lucas de ter ajudado o irmão a comprar a arma do crime. A delegacia abriu um novo inquérito para investigar a participação de outras pessoas da família no crime. Então, no momento, é isso que nós temos de informação no caso, informações, né, no caso Flor de Lis. Bom dia, já nem sei mais o que comentar, porque até ela, em seus argumentos, diz que os filhos são inocentes, sim. Nunca mais canto unidos dela, os hinos dela, sei. Ela poderia mandar cancelar a linha telefônica do marido se ainda estão desvendando o caso. Fica até suspeita, claro. Lá ela vai aqui. Cada dia surge uma desculpa, né? Conforme vai andando a carruagem, e às vezes complicando para o lado dela, não só ela, né? Mas alguns membros da família também. Eu vou dar uma olhada agora para encerrar a live no Instagram dela, porque ultimamente ela tem postado várias coisas no Instagram, né? No Facebook nem é tanto, mas é mais no Instagram. Vamos lá. Ó, postou um vídeo. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Um vídeo, ela aqui no Stories também postou. Vamos ver aqui, esse vídeo aqui não dá para colocar o áudio, lamentavelmente. Tá, esse já é um vídeo antigo, né, que eu já trouxe aqui no canal. Tem hora que é a melhor resposta é ficar calado, deixar a voz de silêncio fale por você. Ficar calado. Ainda tá lá esse vídeo. Fica até suspeita, a polícia deve ter dado esse celular, não é possível. Deve ter dado esse celular, não é possível. 2 meses usando o celular, não consegui rastrear, duvido se a polícia tiver ajudado a fuga. Lá. A gente estava me lembrando que na entrevista com a Globo, ela fala diferente da entrevista na Record, de forma como ela chegou na casa, assim. Mas às vezes isso aí pode ser por conta do contrato que tem ali para conceder as entrevistas, porque ali é tudo dinheiro, né? Não é tudo como a gente pensa, né, fora das câmeras, tudo tem um acerto ali e tal, tem a ética profissional, etc. Bom, meus caros, o que eu tinha para falar é isso aí, não vou me alongar. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e até mais com outras informações desse caso, dentre outras coisas. Não sei se ela não consegue dormir, deve estar à base de soníferos, como ela já até disse em outra oportunidade. E se tiver alguma culpa no cartório, vamos dizer assim, né? Quem é temente a Deus e tem uma consciência que preza pelo honesto, né? Vai ter ali alguma acusação. Acho que não tem, vai dormir o sono dos justos, entre aspas, né? Ela falou que estava com o neto Ramon e depois, junto com o filho Daniel, arrombaram a porta do quarto de um filho. Se poderia falar, sim. Enfim, depois eu posso trazer outras informações sobre o caso aí, porque muitas das coisas eu já até falei aqui no canal. Abraço e até a próxima.